Certamente todo ano, eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo já ouviu alguma vez no tempo da quaresma em dizer o seguinte: eu vou deixar de comer carne na quaresma, carne vermelha. Eu não vou comer carne vermelha por 40 dias. Ou eu não vou beber café por 40 dias. Ou também um exemplo: eu não vou comer doce por 40 dias, eu não vou beber por 40 dias. Enfim, essas formas de abster de alguma coisa nesse período da quaresma se chama penitência e um pouquinho de jejum. Mas, afinal, o porquê que a gente faz essas práticas na quaresma e qual que é o verdadeiro significado delas? Por que a gente deve se abster? Por que a gente deve se fazer desse jeito? Essas perguntas que eu vou responder nesse vídeo, na série Catolicismo Simples, onde eu vou explicar sobre a penitência, o jejum e também a mortificação, e da importância delas também na nossa vida espiritual, e porque aqui a igreja sempre recomenda os santos também práticas. Começando, o que é a penitência? A penitência eu já expliquei um pouco no vídeo da confissão, se eu não me engano, onde a confissão, a penitência, ela faz também a gente reparar o dano que a gente fez pelo pecado. Por um exemplo, o nosso corpo sempre quer o pecado, certo? Tem essa concupiscência para fazer o pecado. E a penitência, ela nos ajuda a gente negar a nós mesmos, para a gente poder dar um freio para o nosso corpo, porque o nosso corpo sempre tem essa inclinação e desejo para o mal. Porque se Deus deixasse as redes do nosso corpo à solta, a gente viraria bicho. A gente viraria um bando de animais, como a gente vê hoje em dia, em alguns lugares, parecendo que a gente virou um animal. E nem vou falar exemplos, porque não é necessário também a gente ver do lugar, então não precisa de exemplo. A penitência, ela tem várias formas de fazer. Ela não é uma maneira que você faz e pronto. Exemplos de penitência: tomar banho frio, que essa é uma prática que eu tento fazer toda a quaresma e muito desagradável. Tomar banho frio, dormir no chão, não comer carne, entre outras penitências. O objetivo da penitência é você se sacrificar por amor a Deus. Lembrando, se você fazer uma coisa já difícil por você tomar banho frio, só que o objetivo que você está fazendo aquilo é por exemplo, saúde. Então, no caso, não seria uma penitência, por se dizer, seria uma disciplina que você está fazendo. Claro, é bom você fazer isso, mas os termos que diriam são esses. Uma penitência, em outras palavras, é quando você está se sacrificando, fazendo uma coisa difícil por amor a Deus. Tem que ter esse objetivo de sacrifício próprio por amor a Nosso Senhor, certo? E também penitência possa se aplicar a méritos para, por exemplo, outras pessoas. Por exemplo, eu ofereço a minha penitência pela conversão de um familiar que está longe da igreja. Isso vale, você pode fazer isso. Por quê? Porque você está fazendo um ato de amor. Você está amando aquela pessoa e se sacrificando. Lembrando que o amor a Deus, ele se reflete no seu amor ao próximo. Por isso que ela vale. Agora, mortificação. A mortificação é um pouco parecido com a penitência, só que o objetivo é outro. Outra penitência lembrando, sacrifício por amor a Deus. A mortificação é um sacrifício, só que o objetivo é você dar rede para o seu corpo. Em outras palavras, o seu corpo dá um exemplo mais nosso, pecado da gula. Eu quero dar um exemplo. Eu gosto muito de pizza.
Então, como mortificação, eu não vou comer pizza. Mesmo que é delicioso, por conta do pecado da culpa, porque eu, por exemplo que eu tô dando, eu tenho esse problema. Então, por mortificação, eu vou parar. Isso é mortificação. O objetivo é outro. E o jejum? O jejum, ele é de extrema importância ao lado com a penitência. Nossa vida espiritual. Por quê? O jejum também é muito mencionado na Bíblia, o nosso Senhor também. E por que a gente faz jejum? Por que a gente deixa de comer? Lembrando que o jejum é quando você não come. Você faz esse sacrifício de não comer alguma coisa por objetivo também de amor ao nosso Senhor. Mas também de sacrifício, por exemplo, jejum por esta causa. Por exemplo, conversão, eu jejuo por perdão dos seus pecados, jejuo outras coisas também. Mas lembrando que o nosso Senhor disse por que a gente jejua. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo de 19 a 20. Podem os convidados da cerimônia jejuarem quando o noivo está com eles? Ao longo deles tiver um noivo com eles, eles não podem jejuar. Mas vão ter dias onde vão ver que o noivo não vai estar com eles. Então, eles vão precisar de jejuar. Explicando, a igreja, hoje eu expliquei um pouco mais cedo. A igreja, ela é a esposa de Cristo. Não literalmente, mas espiritualmente. A igreja é a esposa de Cristo. E Cristo é o noivo. Portanto, quando Cristo morreu na cruz, digamos, ele morreu pela sua noiva. Por isso que a igreja é feminina. Por isso que a gente sempre se refere à igreja como feminina. E um pouco mais sobre isso depois, para não ficar um pouco confuso. Quando o noivo, ou seja, quando Jesus estava com os apóstolos, eles estavam na presença do Deus encarnado. Ou seja, eles precisavam rezar, eles precisavam ter fé, eles precisavam evangelizar. Mas eles não precisavam jejuar. Por quê? Porque Jesus estava com eles. Eles já estavam sendo santificados porque eles estavam literalmente na presença de Deus. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele teve a sua ascensão, precisamos jejuar. Por quê? Sim, mesmo que a gente tenha a presença de Cristo na Eucaristia, precisamos jejuar. Porque com o jejum a gente dá as rédeas para o nosso corpo e também ela nos, digamos, dá uma preparação para nós, para o nosso encontro com Cristo no céu. Não é minha carne que manda, é meu espírito que manda. É minha alma que manda. Porque sempre tem esse conflito entre o nosso espírito, que é Deus, e nossa alma, nosso corpo, que é o pecado. Portanto, São João na cruz vai dizer que nós temos 3 inimigos. O mundo, que é mais fácil de vencer. O diabo, que é o mais obscuro. E a nossa carne, que é mais difícil. Por que a nossa carne é mais difícil? Porque sempre tem essa luta, todo dia. Porque nossa alma que é Deus e nosso corpo que é o pecado. E eu não estou falando tipo corpo, por exemplo, meu corpo físico aqui. Não estou falando literalmente meu corpo. Claro, porque o corpo é uma coisa belíssima que Deus criou. Nós somos imagens semelhantes de Deus, tipo, é uma coisa maravilhosa que a gente tem corpo. Mas estou falando de carne, tipo, coisas deste mundo. Tipo, nossa carne que é o pecado. Não é literalmente. E a gente sempre tem que fazer penitência. Por exemplo, neste período onde eu estou gravando esse vídeo, eu tô no início de setembro e está tendo a igreja em algumas regiões do mundo. Ela se faz os 40 dias com São Miguel Arcanjo, onde foi o período em que São Francisco de Assis, originalmente, quem começou essa devoção, em que ele fazia penitência
por 40 dias. Ele começava no dia 15, que era a Assunção de Nossa Senhora, e terminava no dia 29 de setembro, que é dia de São Miguel Arcanjo. Depois virou costume, e nesse período estão fazendo penitência. Penitência, jejum e oração. Portanto, aqui no Brasil, eles fazem o Rosário da Madrugada, com Frei Gilson, com o Instituto Hesed, e é uma penitência, acordar 4 horas da manhã para rezar, isso é uma penitência enorme. Principalmente quem gosta de dormir. Então, claro, não é obrigado você fazer essa penitência, mas é uma penitência forte para você fazer. Então a gente sempre tem que fazer penitência, fazer jejum, fazer mortificação. Por quê? Porque sem esses 3, a gente não consegue, claro, a gente não consegue nem progredir no caminho de santidade sem os 3. Porque a gente dá as rédeas pro nosso corpo, o freio pro nosso corpo, e deixar a nossa alma buscar a Deus e Deus agir em nós. Então, que a gente sempre busque fazer penitência. Do melhor que a gente pode, claro. A gente não pode forçar nosso corpo a fazer uma coisa que a gente não consegue. Por exemplo, quem é magro, muito magro, não consegue jejuar 2 refeições. Você tem que ter uma nutrição, tem que fazer sua penitência, jejum, de acordo com o que seu corpo consegue. Pra você se manter saudável. Você não pode se matar fazendo jejuns e penitências. Isso não pode, isso é pecado. Você está se mutilando. Então, espero que esse vídeo ajudou a entender um pouco mais desse conceito sobre as penitências. Que a gente sempre busque mortificar nosso corpo para que a gente possa chegar um pouco mais perto de Nosso Senhor no céu.